Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus possa nos envolver os nossos corações, para que nós possamos conseguir aqui o que viemos buscar. Quando nós nascemos, nosso espírito, nossa alma já se encontra toda no nosso corpo, né? Mas a criança, ela precisa de um período de adaptação até que todas as suas faculdades espirituais possam se manifestar, que é um período justamente onde a gente consegue moldar o caráter da criança. Porque todos nós sabemos que a nossa família é uma oportunidade que nós temos de buscarmos alianças de amor que nós não tivemos no passado. Por isso que as nossas famílias são tão conflituosas. E os nossos filhos também tiveram provavelmente conflitos conosco. E esse período é como se a criança ficasse com a alma embotada para que nós possamos moldá-la sem que exista aquele sentimento na criança já aflorado de que nós possamos ter sido um adversário dessas crianças no passado. Então esse período aí até os 7 anos é um período que a criança fica meio embotada assim, em questão do espírito, para que a gente possa moldar o caráter da criança, né? Aí depois vem a fase mais rebelde, que quando a criança consegue a plenitude aí do desenvolvimento espiritual e possa manifestar já a sua individualidade. Mas nesse período da infância que a gente consegue, pelo menos a gente deveria moldar os nossos filhos, né? Através das correções tão necessárias para que essa criança entenda e compreenda o que é certo e o que é errado. Esse é o papel dos pais, né? Esse é o papel que a gente deveria desempenhar, e nós vamos ser cobrados, inclusive, por esse papel que nós desempenhamos de uma forma correta ou não de uma forma correta. E o título do estudo de hoje é baseado no livro Fonte Viva, escrito por Chico Xavier, por mediunidade do Emmanuel, e é o estudo número 6, Aceita a Correção. Eu vou contar uma historinha primeiro, que vai dar abertura para o nosso estudo. Dona Margarida era uma mulher experiente, de coração generoso. Trabalhava há anos em um pequeno centro espírita, auxiliando aqueles que buscavam consolo e orientação. Uma dirigente espírita que nos ouve, né? Entre os frequentadores havia Marina, uma jovem sensível, mas que tinha uma grande dificuldade em aceitar críticas e corrigir seus próprios erros. Certa noite, após uma palestra sobre reforma íntima, Marina procurou Dona Margarida. Sabe, Dona Margarida, eu tento ser uma pessoa melhor, é o que nós tentamos sempre, né? Mas parece que todos estão sempre apontando os meus defeitos. Dizem que sou impaciente, teimosa. Será que não percebem que também tenho qualidades? E nós ficamos sempre com esse dilema, né? Quando alguém aponta um defeito nosso, a gente sempre quer que exalte as nossas qualidades, né? E a gente tem muita dificuldade de aceitar as correções, as corrigendas dos outros, né? O nosso orgulho, nossa prepotência, muitas vezes impedem que a gente ouça que nós temos esses defeitos, né? Mesmo que várias pessoas falem que nós temos esse defeito. Depois da Marina contar para a Dona Margarida que ela era insatisfeita porque muitas pessoas apontavam seus defeitos, Dona Margarida sorriu com carinho e disse: venha comigo, minha filha, quero lhe mostrar algo. As duas caminharam até uma sala simples, onde havia um grande espelho, uma certa penumbra, e na penumbra Dona Margarida pediu que Marina se olhasse no espelho. O que você vê? Perguntou Dona Margarida. Vejo a mim mesma, respondeu a jovem. E se eu acender essa luz? E prontamente acendeu a luz. Disse Marina: agora vejo detalhes que antes estavam escondidos, murmurou. Dona Margarida sorriu e explicou: minha filha,
Assim acontece com a nossa alma. Quando vivemos na sombra do orgulho, não enxergamos os nossos defeitos. Mas quando Deus, através das pessoas ao nosso redor, nos mostra onde podemos melhorar, é como se acendesse uma luz em nossa consciência. A princípio, pode doer ver as nossas imperfeições, mas sem reconhecê-las, como poderíamos corrigi-las? Como que nós tomaríamos muitas vezes conhecimento que temos esse defeito, né? Marina baixou os olhos, refletindo sobre as palavras da sábia senhora. Então, aceitar as correções é um presente? Exatamente, disse a dona Margarida. A corrigenda é um ato de amor da vida para conosco. Quem nos aponta nossos erros pode até querer nos ferir, mas nos ajuda a crescer. Se acolhermos as críticas com humildade, poderemos nos tornar pessoas melhores a cada dia. Naquela noite, Marina voltou para casa diferente. Pela primeira vez, compreendeu que ouvir as correções da vida não era um castigo, mas uma oportunidade de evolução. E com o tempo, aprendeu a aceitar as corrigendas com gratidão, pois sabia que eram degraus para a sua transformação espiritual. Então, meus irmãos, o que a gente compreende com essa lição, com essa historinha? É muito difícil compreendermos que, mesmo que apontem o dedo para os nossos defeitos, se a gente tiver humildade para poder refletir, para poder colocar em pratos limpos o que essa pessoa ou essas pessoas apontam de nós, realmente ocorre em nossas vidas, se a gente parasse um minuto para refletir e nós tivéssemos humildade para compreender que essa pode ser uma oportunidade, nós não veríamos quem aponta o dedo para nós como um adversário, como uma pessoa que nos quer mal, e sim como alguém que foi guiado para mostrar para nós onde nós estamos errando, porque muitas vezes a gente não tem nem capacidade de compreender que nós agimos dessa forma. Agimos dessa forma e consideramos como se fosse uma atitude normal. Eu sou uma pessoa grossa mesmo e pronto. Mas será que ser uma pessoa grossa é um benefício de alguém, né? Ou será que a gente precisa, como diz a Dona Maria, esposa do seu Santana, precisa colocar doce nas palavras, né? Então, muitas vezes, quem aponta o dedo para nós, os nossos defeitos, nos ajudam, mesmo que queiram nos ferir. O texto da Fonte Viva, ele refere a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11, mas eu vou pedir permissão para falar do 9 até o 11. Diz assim, Paulo em sua carta aos Hebreus: além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, né? Muita gente aqui já teve os pais que castigaram, mesmo até fisicamente, e a gente ama os nossos pais. Eu, graças a Deus, não tive esse problema, mas mesmo quem até apanhou quando criança, olha para os pais com carinho, com ternura, mesmo os pais sendo rígidos, né? E nós reverenciamos mesmo com as corrigendas dos nossos pais. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, e as corrigendas que nós temos no nosso dia a dia, né? Que são as nossas dificuldades, aqueles obstáculos que nós temos no nosso dia a dia, até obstáculos financeiros, quem passa muita dificuldade financeira. Mas será que é para a gente se rebelar contra esses obstáculos, ou é para a gente aprender a guiar a nossa vida, suportando essas dificuldades, essas provações, sem murmurar? A gente não murmurou dos nossos pais, a gente reverencia eles, a gente não vai reverenciar as dificuldades que nós temos na nossa vida, que foi enviada pelo nosso Pai e que vai nos levar para a nossa felicidade, não é? Porque, seguindo a carta de Paulo,
Porque aqueles, os nossos pais da vida, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, no caso do nosso Pai Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Porque as correções que Deus impõe, colocam em nossas vidas, muitas vezes fomos nós que escolhemos. Fomos nós que, ao desencarnarmos, ficamos com vergonha das oportunidades que nós desperdiçamos e pedimos: não, agora eu quero vir com uma dificuldade maior, porque eu fali naquela lição que eu tinha que passar. E muitas vezes nós pedimos as dificuldades maiores do que nós tivemos em vidas passadas. E aí, quando chegam as provações na nossa vida, a gente reclama. Muitas vezes nós pedimos e nós, no entanto, reclamamos. Mas essas que foram colocadas em nossas vidas, abençoadas pelo nosso Pai Deus, elas vão nos levar para a nossa felicidade maior, que diz aqui, para sermos participantes de sua santidade. Porque para nós atingirmos a felicidade, que não é nesse mundo, nesse planeta Terra por enquanto, porque ainda nós não temos a capacidade para isso, mas quando nós atingirmos, provavelmente em outros mundos mais evoluídos, nós vamos ter que, para isso, para chegarmos lá, termos nos despojado de todas as nossas imperfeições. Porque enquanto nós tivermos essas imperfeições que nós temos hoje, nós estaremos num mundo difícil como o planeta Terra. Lindo, maravilhoso, mas muito difícil. Porque somos pessoas difíceis. Não é o nosso vizinho, nem o nosso parente que é difícil. Nós somos difíceis. Porque se nós fôssemos diferentes, nós não estaríamos aqui. Nós somos iguaizinhos, difíceis, cada um no seu jeito. Segue a carta de Paulo. E, na verdade, toda correção no presente, ou seja, as dificuldades que nós passamos, não parece ser de gozo. E não é de gozo mesmo, né, gente? As dificuldades que nós passamos não é para a gente ficar feliz, para deleitar com ela. Nossa dificuldade é para nos mostrar um caminho correto mesmo. A gente dificilmente, hoje em dia, aprende alguma coisa boa nos momentos felizes. Mas nós tiramos proveitos valiosíssimos quando a dificuldade machuca o nosso coração. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Essas dificuldades que nós estamos passando hoje em nossas vidas, e continuaremos passando, elas vão moldar o nosso caráter. Elas vão servir de exemplo para que a gente não caia de novo nas mesmas ciladas da vida que nós caímos inúmeras vezes e ainda não aprendemos. O dia que nós aprendermos que não devemos seguir pelo caminho pedregoso, e também não é pelo caminho mais fácil, mas não seguir pelo caminho pedregoso que nos causa risco à vida, quando a gente aprender que a gente tem que seguir um caminho mais suave possível, mas que não coloque em risco nossas vidas, nós vamos atingir mais rapidamente aquele lugar que a gente tanto quer, que é um mundo de mais felicidade, é um mundo de mais cooperação entre as pessoas, mas nós temos que buscar esse caminho. Enquanto nós seguirmos pelo caminho pedregoso e toparmos com as pedras do caminho e cairmos no chão e não aprendermos que ali eu não posso passar de novo, nós vamos continuar caindo naquele caminho. A partir do momento que a gente aprende que aquele caminho tem uma pedra e que nós temos que contornar essa pedra, vamos para o próximo obstáculo, ali a gente já não cai mais. Mas enquanto a gente continuar caindo naquela pedra, aquela pedra vai estar ali no nosso caminho, até que a gente aprenda a superá-la. Diz o texto de Emmanuel: a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se, no entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. Vamos imaginar, né, que o arado passando pela terra, ela rasga a terra inteira, né, machuca a terra.
A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se, ficando feia, né? Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. Não é isso que nós fazemos em nossas casas, quem tem pomar? Corta o máximo possível das folhas extras, né? A planta fica feinha, perde seiva, mas depois brota frutos maravilhosos, muito mais vigorosos. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sobre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma, né? Nós, para a gente ser moldado, a gente tem que ser como a terra que passa o arado e rasga, né? A terra, ela se machuca, e nós também nos machucamos no nosso caminho. Mas isso não é, se a gente olhar para o lado ruim disso, a gente vai ficar sempre se lamentando. Mas qual proveito nós tiramos disso, dessa ferida que a vida causa em nós, né? O que a gente tira de proveito nisso? Quando nós somos podados por um parente, por uma pessoa próxima, um grande amigo, quando nós somos podados, a gente parece que sangra, né? A gente perde seiva, né? Mas será que a gente para observar e refletir se o que ele está falando faz algum sentido e não está chamando a atenção, né? A água do rio que fala aqui, né? Remete muito ao nosso comodismo de ficar ali na fonte bonitinho, igual a água fica, né? Mas tem uma hora que a fonte joga a água para fora e a água tem que seguir o seu caminho ali sem conhecer o que vem pela frente, até que ela chega num rio grande, maravilhoso, e encontra muito mais seres afins, né? Muito mais água. Ou seja, é igual a nós. Se a gente sair da nossa ociosidade, do nosso marasmo, da vontade que a gente tem de ficar parado, se a gente não se movimentar e buscar, através do entendimento, a nossa melhoria, nós vamos ser igual à água da fonte, que uma hora a vida vai expulsar a gente do nosso lugar, à força, e nós vamos ter que seguir o riachinho ali, sem saber o que vem pela frente. Mas esse caminho, ele é um caminho bom. Essa água que foi empurrada para frente, seguiu o seu rumo, é como nós, que um dia vamos nos encontrar num grande rio. E esse grande rio nós temos que buscar, que é o nosso reino de felicidade, que é onde nós nos encontramos com pessoas que pensam como nós, que agem como nós também. Mas se a gente ficar acomodado ali na fonte, se a vida não der um pontapé em nós, para que a gente ande para frente, siga em frente, a gente fica se acomodando. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa. Ninguém gosta de ser apontado nos seus defeitos, né? Mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão, justiça. A terra, a árvore, a água suportam-na através do constrangimento, né? Foi rasgada a terra, foi podada a árvore e a água foi expulsa da fonte, né? Ou seja, todos esses elementos sofreram constrangimentos, e nós também passamos por constrangimentos quando alguém aponta para nós os nossos defeitos, mas nós podemos escolher, nós temos a capacidade de escolher não sermos constrangidos. Como? Se nós usarmos a nossa inteligência a nosso favor e buscarmos corrigir os nossos defeitos sem que as pessoas tenham que fazer isso por nós. Mas o homem campeão da inteligência no planeta é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. As nossas críticas, né? O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Enquanto nós não sairmos do nosso lugar, enquanto nós não sairmos da nossa zona de conforto, porque eu sou assim e está bom. Não está bom, não está bom. Nós precisamos melhorar.
Para a gente conquistar coisas melhores em nossas vidas, nós temos que nos melhorarmos. Nunca será resolvido pela fuga do processo reparador. E a vida nos traz as consequências dos nossos atos e dos nossos equívocos. Essas coisas que nós passamos, essas dificuldades, esses reveses que ocorrem em nossas vidas, são formas de nos alertar, são processos reparadores que nós temos abençoados de nos fazer refletir sobre a necessidade de mudança e nos empurrar para essa mudança também. Então, a nossa felicidade pessoal nunca será resolvida pela fuga do processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Todo mundo sofre corrigenda, todo mundo tem que passar por dificuldade. Não sou só eu, não é só a irmã, não é só o irmão. Todos nós temos que passar pelas correções. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção. Porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho. Ou seja, essas correções que a vida nos traz, pelas nossas imperfeições, elas nunca vêm bem embrulhadinhas como um presente. E quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. E também não são saborosas. Surge revestida de acúlios, que são espinhos, ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Quem gosta de tomar remédio aqui? Quem acha remédio gostosinho, né? Salvo uns e outros remédios, mas geralmente são amargos, né? Se a gente considerar que esse livro foi escrito há muitas décadas atrás, antigamente só tinham aqueles remédios feitos pela vovozinha, né? Os remédios. Então, essas correções nunca vêm embrulhadinha em papelzinho bonitinho, como forma de presente. Não, vem como forma de dor mesmo, né? Todos nós temos dores, irmãos. Todos nós, muitas vezes, somos trazidos a essa casa pelo motivo da dor. E aí o que acontece? A gente maqueia a dor, porque aqui a gente recebe aqui, como em qualquer agremiação religiosa, nós recebemos o paliativo para aquele problema que nós estamos passando, que está nos agoniando e que nos faz sair da zona de conforto e nos trazer numa segunda-feira aqui na Casa Espírita, no meio do carnaval, no feriado, né? Mas a partir do momento que a gente recebe um mínimo de amenização das nossas dores, o que a gente faz? A gente esquece que nós estamos aqui e a gente volta para o mundo de novo, para sermos como nós somos, quando na verdade nós somos convidados à nossa transformação. Todo mundo que está aqui é convidado à transformação. E a gente só quer se livrar das dores, mas mais para frente elas vão voltar. Ou da mesma forma ou de forma diferente, mas elas vão voltar. Nós temos que resolver definitivamente o nosso problema através da nossa mudança de conduta. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, estamos passando por dores? Sim. Então tá. O que nós devemos fazer então? Primeiro, Pai amado, me ajuda a superar essa dificuldade da melhor forma possível. Eu confio em Ti, Pai, porque o Senhor é meu Pai. Qual pai que não tem amor pelos seus filhos? Qual pai que vai querer ver o filho passando pela dificuldade? Nós, como pais, muitas vezes a gente deixa os nossos filhos de castigo, mas 5 minutos depois você fica refletindo e fala, nossa, já estou doido para tirar o filho do castigo, né? E Deus também é assim, mas Ele não infringe para nós castigo nenhum. Nós é que através das nossas atitudes, através das nossas atrações, porque nós permitimos atrair para nós o que nós quisermos, nós atraímos para nós dificuldades que nós temos que superar. E nós também temos provas
que quando nós viemos para cá, aqui por ser uma escola, nós temos que seguir provas, nós temos que passar por determinados problemas e sermos aprovados para que a gente passe para a série seguinte. Mas temos que considerar isso como bênçãos. Temos que considerar isso, mesmo por mais dolorosa que seja, nós podemos pedir a Deus o auxílio para que nós possamos passar pela nossa dificuldade da melhor forma possível. Então, meus irmãos, o que é corrigenda? Corrigenda é a correção, né? É a advertência, é um conselho, com qual finalidade? Que nos ajude, que visa nos ajudar na nossa melhoria. O que impede, muitas vezes, da gente considerar essas corrigendas como melhoras para a nossa vida? O nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa dificuldade de olhar para nós mesmos e aceitarmos que nós temos defeitos, e esses defeitos muitas vezes são extremamente visíveis para as outras pessoas. O papel da correção na evolução do espírito, ela pode vir, essa corrigenda ela pode vir através de várias formas. Um conselho de um amigo, né? Um chefe que nos chama a atenção quando nós não estamos executando nossas tarefas, o nosso trabalho de forma adequada, né? As dificuldades que nós temos na nossa vida são formas de correções também. Mas muitas vezes o sofrimento é uma correção da vida para nos colocar no rumo certo, para nos colocar no caminho que nós devemos seguir. É uma oportunidade de aperfeiçoamento, né? De evolução e de aperfeiçoamento. Mas muitas vezes, o que mais nos impede da gente aceitar essas correções que a vida nos traz e que as pessoas muitas vezes apontam para nós, é nosso orgulho e a nossa vaidade. Quando aceitamos uma correção com humildade, estamos abrindo caminho para a nossa melhoria. A gente vê vários exemplos aí nos evangelhos de corrigendas, né? Por exemplo, olha Pedro. Pedro era um discípulo extremamente intempestivo. Pedro, assim, ele era levado pelo impulso. Ele agia primeiro e depois ele pensava, né? Quando ele seguia Jesus. Então ele agia muito sem pensar. Tudo para Pedro era para ontem. Tinha que resolver tudo na hora, né? O Pedro ia de um extremo ao outro, assim, com uma facilidade, uma rapidez muito grande. Então Jesus muitas vezes corrigia Pedro, fazia correções a Pedro, e depois, olha no que Pedro se transformou. Um ser que só sua sombra passava pelas pessoas e curava, mas um ser intempestivo como nós somos também, né? Mas nós podemos nos melhorar. Pedro se corrigiu, né? E se transformou nesse grande seguidor de Jesus. Outro exemplo, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era perseguidor de cristão, quando ele se chamava Saulo, até que ele encontrou Jesus numa visão, ficou cego por uns dias, né? E Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo, o que queres de mim? Né? Então, logo depois ele se envolveu em tamanho remorso, mudou de nome para não ser mais reconhecido e se transformou num grande expoente do cristianismo. Chico Xavier, Divaldo, levaram tantas broncas dos seus espíritos guias, né, dos seus mentores espirituais, abriram mão de suas vidas pessoais, né, de casamento, de ter filhos, para seguir os ensinamentos de Jesus e divulgá-los através do auxílio a nós, né? Olha quantas obras de Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier nos deixou para nós. Como desenvolver a capacidade de aceitar a correção? Primeiro, autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Eu me conheço, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu conheço esses defeitos, é o primeiro passo. A gente não precisa deixar que a vida nos molde, nós podemos nos moldar por nós mesmos, antes que nós recebamos as consequências dos atos equivocados que nós temos. Resignação, importantíssimo para que a gente possa aceitar que nós somos seres com defeitos, né? Seres imperfeitos, e temos a necessidade de transformação, de mudança. Oração e vigilância
pedir a Deus que nos auxilie a buscar as nossas correções, para buscar aquilo que nós temos de imperfeição, e não só pedir, é orar e vigiar, é a partir daí também buscar o nosso esforço íntimo para que a gente mude as características que são difíceis em nós. Então, meus irmãos, aceitar a corrigenda é um exercício de humildade e maturidade espiritual. A correção bem recebida nos torna pessoas melhores e mais preparadas para os desafios da vida. É lógico que a gente passa a um degrau a mais de melhoria, né? E Deus sempre nos dá novas oportunidades de aprendizado. Então a gente sai de um obstáculo e nós vamos entrar em outro obstáculo, que nós temos provas a cumprir, nós temos metas a seguir, né? Então não é só porque nós estamos nos esforçando para nos melhorarmos que a vida vai ser mil maravilhas, vai ser melhor, mas ainda nós temos as nossas dificuldades e as nossas metas a cumprir. Então que nós possamos, queridos irmãos, refletir sobre as dificuldades que nós temos dentro de nós mesmos, nas nossas características de imperfeições, para que a gente reconheça esses defeitos e procure ser um pouquinho melhor amanhã do que a gente foi hoje. Ninguém precisa dar saltos, não é isso que Deus espera de nós, Ele sabe que nós somos imperfeitos, basta que nós possamos dar os primeiros passos, que nós saiamos do nosso lugar, da nossa zona de conforto e busquemos essas nossas melhorias, busquemos anular os nossos defeitos que nos fazem tanto mal, que esses defeitos nos fazem muito mal. São esses defeitos que nos impedem que nós tenhamos uma vida de maior felicidade. São esses defeitos que nos fazem estar aqui ainda nesse planeta, onde tudo ainda é muito mais difícil. E a gente precisa dar mais atenção a isso agora, porque nós estamos num período de transformação do planeta Terra, de mundo de provas e expiações, que é um mundo ainda muito difícil, para um mundo de regeneração, que é um mundo onde o bem vai prevalecer. Isso ainda vai levar alguns séculos para acontecer, mas isso já está acontecendo. E nós temos que torcer e nos esforçarmos em muito para que nós usufruamos desse novo mundo que está começando a surgir agora. Porque senão nós seremos levados para um mundo de provas e expiações onde nós já estamos, onde a vida ainda continua sendo difícil. E para a gente pleitear, estarmos aqui no planeta Terra quando esse mundo de regeneração estiver completado, nós precisamos ser diferentes do que nós somos hoje. Nós precisamos ter dentro de nós aflorado muito mais o desejo do bem do que do mal. E, acima de tudo, procurar corrigir as nossas imperfeições. Que Jesus nos abençoe, que nos traga paz, amor, que nos possa trazer aquilo que nós viemos aqui buscar nessa casa, que é a paz interior, que é um ambiente de tranquilidade. E nós rogamos a Deus, nosso querido Pai, assim como para os nossos amigos e familiares, que a sua luz de amor envolva todos nós, os nossos corações, para que possamos seguir em busca de nossas metas, buscando sempre a nossa transformação, o nosso desejo maior de sermos pessoas melhores. Agradecemos ao Senhor por estar conosco nessa caminhada e pedimos para que nós possamos ser lembrados a todo momento de estarmos abertos às suas interferências em nossas vidas. Muito obrigado a todos e tenhamos uma boa noite.